Olá, meus amigos, meus alunos da Central do Enem. Eu sou o professor Guara. Vou falar hoje ainda da Revolução Francesa, parte 2. A Revolução Francesa, como você está olhando aí, ela começa com a Assembleia Nacional Constituinte. Quando eu digo começa, é o processo de desdobramento da Revolução, que vai de 1789 até 1791. Em julho de 1789, nós temos chamado juramento na Sala do Jogo de Pella. Em 27 de junho, o rei reconhece o direito que a França tem a uma Constituição. No dia 9 de julho, os Estados Gerais formam a Assembleia Nacional Constituinte para a elaboração da Constituição que deveria reger a França. E isso significa uma coisa, meu querido: o fim do absolutismo francês. Veja bem, medidas drásticas são tomadas pelo rei, porque logicamente ele não vai querer que isso prejudicasse o seu poder de mando. E aí o rei então toma algumas medidas drásticas que vão resultar no dia 14 de julho de 1789 no símbolo da Revolução Francesa, a queda da Bastilha. Com a queda da Bastilha, a Assembleia Nacional Constituinte, a partir de então, começa a organizar um novo governo. De julho nós temos e até princípio de agosto, nós temos um período que é chamado na história da Revolução de um período do grande medo, um momento de tensão que vai tomar conta da população na França. No mês de agosto, nós temos o primeiro passo positivo no processo de avanço dos direitos do ser humano, a tal Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão começou a destruir o conjunto de privilégios que eram apenas da aristocracia. E isso, a partir dos movimentos burgueses, passam a ser ampliados para as outras pessoas ou pessoas comuns, como nós estamos acostumados a falar. Em 1790 é constituída, não é, uma lei que é direcionada ao clero, a Constituição Civil do Clero. O que foi que essa Constituição representou? Ela representa as limitações do poder da Igreja. E aí nós temos uma situação que começa a partir da Revolução na França, a separação entre o Estado e a religião, entre o Estado e a Igreja. O Estado seria responsável, de acordo com as concepções burguesas, para atender a sociedade civil, enquanto que a Igreja estaria responsável pelas necessidades do espírito, da alma dos seres humanos. A Constituição, então, estabelecida, ela tem alguns limites. Por exemplo, vou citar alguns rapidamente. O caráter individualista e liberal. Homens iguais perante a lei. Então, veja bem, isso é muito interessante. Todos os homens agora são iguais perante a lei. Ou seja, a lei não era mais para uma minoria apenas. A lei agora era para todos. A ideia do sufrágio censitário. O que é isso? Só poderia votar quem tivesse renda. Veja que ainda não é um direito dado a todos na questão do voto. Reflexos das aspirações burguesas estão na Constituição. A burguesia queria liberdade, mas para si. A burguesia defendia direitos, mas para si. Ela ainda não inclui a população mais pobre ou menos favorecida. Em junho de 791, a família real tenta fugir para a Áustria, mas ela não consegue fugir, não consegue atravessar a fronteira, é presa, e aí então Áustria e Prússia declaram, né, a necessidade de restaurar a ordem e os direitos reais na França. Eu tenho uma guerra liderada pela Prússia e pela Áustria contra a Revolução. E isso vai levar a um processo de reorganização da Revolução Francesa. E aí a Revolução então tomaria um outro caminho. Qual seria esse caminho da Revolução? O processo de avançar, de ampliar para a população em geral da França os ideais da Revolução, trazendo então para os franceses o sentimento nacionalista, o sentimento de defesa do seu país contra o que eles vão chamar de invasores, representados pelos austríacos e pelos prussianos, ok? Então nós temos a partir daí então o fim dessa fase constitucional. Com o fim da fase constitucional, nós temos então uma nova forma de organização da Revolução Francesa. A fase constitucional vai avançar para a Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa ela vai organizar o Exército Nacional. A França começa a se fechar e os ideais revolucionários passam a ser declarados à população como um todo, que vão comprar a ideia da revolução. Em abril de 1792, essa Assembleia ela percebe que há uma ameaça de intervenção externa, ela percebe que há um processo de crise econômica, é necessário então salvar a França de tudo isso.
da guerra e da questão econômica. Então, a Assembleia declara guerra à Áustria e à Prússia e se forma a Convenção Nacional. A Convenção Nacional seria o último passo de todo o processo revolucionário. E com a Convenção Nacional cria-se então os exércitos nacionais, ou Exército Nacional Revolucionário. Esse exército popular vai derrotar os austríacos, não é, na conhecida Batalha de Valmy, e o rei é agora declarado inimigo da Revolução. Mais tarde, o rei e toda a sua família seriam então declarados inimigos da Revolução, o rei seria levado à guilhotina, né, e guilhotinado, então teríamos o fim da monarquia absolutista na França e o estabelecimento de um novo momento na Revolução. A França agora passaria a ser uma república, e dentro dessa república nós teríamos algumas situações, os grupos burgueses que irão entrar em conflito, e aí nós teremos os chamados conflitos de interesses, que formariam a parte 3 desse nosso assunto. Na próxima aula nós falaremos então da parte final da grande Revolução Francesa, a revolução que marca a transição do feudalismo para o capitalismo. Até a próxima!